E aí pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela, vocês já sabem, eu sou o Rodrigo, ali está o mestre do terror. E este é um vídeo bem atípico neste canal. Por que é atípico? Porque a gente não vai falar de quadrinhos? Não, não é por isso, a gente vai falar de quadrinhos. Mas é atípico porque é um vídeo no qual eu estou fazendo ele deliberadamente para criticar. Não é muito usual eu fazer vídeos nesse canal já com a intenção de criticar alguma coisa. E nesse caso específico é quase como chutar cachorro morto, porque a gente vai falar de uma editora que não publica mais esses quadrinhos. Tive escrúpulos aqui para dizer não existe mais, mas que não publica mais esses quadrinhos. E vai falar de uma revista que não existe mais e de uma fase que já passou. Mas, como eu sempre digo, nem tudo são flores no mundo do leitor. Eu nem falo do colecionador, eu falo do leitor. E tem coisas que a gente não gosta e tem coisas que a gente não consegue engolir. E eu hoje estava pensando a respeito disso e decidi, então, comentar, por que não, com vocês uma situação dessas. Eu resolvi falar dessa publicação aqui. Marvel 97, publicação da editora Abril. Este, por acaso, é o número 1. Acreditem, quando veio parar na minha mão essa publicação, eu nem dei qualquer importância para ser número 1, para se não é, até porque eu acho que pelo menos no caso desta publicação e de outras similares a ela, eu acho que isso não tem muita importância. E vocês já entenderam mais ou menos porque eu tô falando que é como chutar cachorro morto, né? Porque a Abril não publica mais quadrinhos Marvel, acho que basicamente a Abril nem existe mais. Ou se ainda existe de alguma forma, eu tô desinformado sobre isso, não publica mais quadrinhos de super-heróis. E obviamente essa revista não existe mais, essa publicação não existe mais. Mas eu estava pensando sobre a decadência que muitas vezes atinge determinados períodos. Eu falo períodos porque obviamente não foi uma decadência que seguiu contínua, né? É uma publicação, como o próprio nome diz, de 1997. A Marvel seguiu em frente depois disso. E aí eu tô falando da Marvel, né? Porque a Abril tava só publicando o material da Marvel, ela não é a criadora disso. Mas a Marvel seguiu em frente e atravessou outras fases, algumas muito ruins, outras muito boas, e segue firme aí até hoje. Mas essa fase específica, na minha opinião, deixando bem claro, minha opinião, é uma fase muito ruim. E a Abril, que já começava a dar seus passos muito firmemente para o seu fim, estamos quase nos anos 2000, estamos em 1997, deu o azar de fazer uma revista na qual ela conseguiu reunir um mix de histórias de personagens, um mix de fases desses personagens que não poderia ser mais infeliz. E é sobre isso. Eu costumo dizer que no referente a quadrinhos de super-herói, principalmente Marvel e DC, eu avancei linearmente até o ano 2000 e do ano 2000 em diante eu parei. Eu basicamente não avanço, a não ser algumas pequenas incursões aqui e ali com alguns personagens ou fases aleatórias. Na maior parte do tempo eu não leio material dessas fases. E eis aqui, não que eu precise de justificativa, ninguém precisa justificar seus próprios gostos de leitura. Ninguém tem que se justificar, não tem resposta certa ou errada nisso, tem gostar ou não gostar.
Mas aqui tem um exemplo do porquê eu comecei a desgostar e porquê que eu não fui longe, né? Muito além de 1997 e parei. Porque a Marvel estava numa fase muito triste e que aos meus olhos não melhorou. Algumas coisas especificamente quanto aos personagens mudaram, sim, e considerando o quão ruim era esta fase, mudaram para melhor, mas também por força de que se conseguissem piorar, era melhor abrir falência. Mas era uma fase muito triste. E algumas coisas dessas fases se mantêm até hoje. É como eu digo, super-heróis hoje em dia se preocupam muito com o politicamente correto, com a lacração, e são, minha opinião, como sempre, verdadeiros dramalhões mexicanos. Hoje em dia parece que a vida pessoal do personagem, se ele casou, se ele não casou, se ele tomou chifre, esse tipo de coisa parece que ganhou um espaço tão chato nas publicações que eu acabei abandonando. E Marvel 97 é um exemplo disso. Eu não adquiri essa revista, é claro, em 1997, eu adquiri muitos anos depois. Mas ela é uma síntese perfeita. Eu tenho aqui na capa 4 exemplos, 4 super-heróis que, na minha opinião, estavam nas suas piores fases. É como eu disse, é um mix muito infeliz. O objetivo não é mostrar muito a revista em si. Eu até posicionei aqui para dar uma folheada, mas não é esse o objetivo principal. O objetivo é falar de mim, então eu vou folhear rapidamente aqui. Nós temos a fase do Homem de Ferro com essa armadura que para mim sempre foi ridícula. Ah, mas é só por causa da armadura? Não, porque tudo que veio com essa armadura sempre me soou muito ridículo. O Homem de Ferro se tornou um personagem bastante descartável, bastante pedante, como a maioria dos personagens da sua época. Eu sempre tive um certo carinho pelo Homem de Ferro, embora ele nunca nem de longe tenha sido um dos meus heróis prediletos. Mas o que se deu aqui? Se deu um personagem que, por força de quererem atualizá-lo, de querer que sua armadura, por ser tecnológica, refletisse novas tecnologias, foi se tornando cada vez mais inócuo e chato, ficar trocando de armadura toda hora. Suas fases começaram a ficar muito desinteressantes. A fase com o Obadiah Stane, quando ele enfrentou o Monge de Ferro, já era uma fase dramalhona, tinha esses indícios, mas eu ainda consegui gostar. Depois disso, as coisas degringolaram de tal maneira, e essas questões de troca de armadura, velho, eu abandonei. Mas nada tão ruim foi feita com o Homem de Ferro quanto foi feito com o Capitão América. A fase do Capitão América com esse traje ridículo, essa armadura, é simplesmente abominável de ruim. O uniforme é ridículo. Ah, tudo bem, as justificativas, o uniforme o mantinha vivo e o caramba, o Capitão América estava numa fase em que ele estava morrendo. É uma fase com o argumento do Mark Gruenwald, de desenhos do Dave Hoover. Os desenhos até que não são ruins, não é essa a questão. Mas é uma fase absurda. Quem teve essa ideia, cara? O Capitão América usando ombreiras, com essa coisa cobrindo o nariz que até agora eu não entendi qual é a razão. Fizeram uma espécie de armadura pro Capitão América e ele ficava usando essa coisa, e ela substituía muitas das suas habilidades naturais, tipo, ela atraía o escudo, ele podia controlar o escudo pelo pensamento, ela absorvia impactos. Cara, a essência do personagem foi assassinada e enterrada num buraco. Isso sem falar nos amiguinhos do Capitão América. O Capitão América meio que montou uma trupe, meio que montou um timinho de seres que o acompanhavam, de heróis que o acompanhavam em missões, uma turminha, e um personagem mais descartável do que o outro.
uma coisa mais absurda do que a outra. Ou seja, o bom e velho Capitão América realmente caiu em desgraça nessa fase. E se você parar para pensar no quão complexa podia ser essa fase, no quanto ela lidava com uma fase em que o herói estava... Curiosamente, nessa época ressuscitaram a arte do leitor, hein? O quanto ela lidava com uma fase em que se esperava uma pegada muito contundente, pois era o Capitão América mau, o Capitão América doente, o Capitão América se deteriorando às portas de morrer, o quanto ela ficou dispensável, o quanto ela ficou disparatada, o quanto ela ficou ridícula. Pior fase do Capitão América que eu já li. E aí nós pulamos para uma fase em que tem o Demolidor, né? J.M. de Matteis e com desenhos do Ron Wagner, mesma coisa. O Demolidor, sim, era um personagem pelo qual eu sempre tive um certo carinho, e ele, como todos os heróis, teve fases muito ruins e fases muito boas. Mas essa fase com esse uniformezinho aqui que fizeram para ele, para adaptá-lo aos anos 90, essa fase foi absurda de ruim. Tentaram dar uma aparência mais contemporânea da época, mais badass pro Demolidor, e só fizeram ele parecer patético e surrealmente dispensável. Só fizeram ele ser mais um na multidão. Eu nem tenho muito o que comentar quanto a essa fase de tão ruim que ela é. Pelo menos uma coisa ainda tem de mais ou menos boa nessa história aqui do Demolidor, é que depois ele tá voltando ao seu uniforme tradicional, e isso já foi um passo certo na direção de deixar de ser tão terrivelmente ruim. Aí nós temos o Incrível Hulk numa das piores fases do Incrível Hulk, para este que vos fala. Um argumento do Peter David, desenhos da Eric Robertson. O Hulk professor, o Hulk inteligentão. Cara, que porcaria essa fase. Uma fase em que o Hulk parecia só um halterofilista verde, metidão a inteligente, e tendo uma porrada de aventuras que beiravam a idiotice. Tô falando coisas duras, tô falando coisas pesadas, mas lembre-se, tô falando da minha opinião. Sei que tem gente que gosta dessa fase, e provavelmente muitas dessas pessoas que gostam dessas fases vão aparecer aqui nos comentários para defendê-la, e seus comentários, em sendo respeitosos, serão respondidos com educação e mantidos aí. Eu não tenho hábito de apagar comentário nem nada. Mas pra mim é uma fase ruim. Um Hulk bobão com uma turma de aliados que sempre me soou ainda mais absurda. Eu nunca entendi qual é a moral desse panteão. Os caras pareciam não servir pra coisa alguma, a não ser coadjuvantes engraçados e sem noção. O Hulk usando macacõezinhos. Há quem diga, eu li certa vez em algum lugar que o Hulk professor, o professor Hulk, era para ser talvez o Hulk mais perigoso, mais poderoso. Ele viria a se tornar, porque ele tinha o potencial de se tornar a versão mais destrutiva do Hulk. Bom, se isso aconteceu em alguma fase do Hulk por causa desse Hulk professor aqui, eu perdi essa fase, e de qualquer maneira não me interessa. O que me interessa é falar do quão penoso foi para chegar em qualquer fase boa do Hulk. Na verdade, eu abandonei de tal maneira ler quadrinhos dos anos 2000 em diante, que a única outra boa experiência que eu tive com o Hulk depois disso foi quando eu tava lendo aquela fase que, aliás, mesmo assim eu não concluí a leitura, em que o Hulk estava mais voltado pro terror lá, né? Aquele Hulk monstruoso que foi esquartejado e mesmo assim se uniu e tal.
que deram uma abordagem para o Hulk em que ele era mais violento, muito mais voltada para o horror do que qualquer outra coisa. Foi a única outra boa fase do Hulk, com uma passagenzinha, porque eu cheguei a gostar pelo Hulk contra o mundo ali, quando ele voltou para sentar a porrada nos heróis da Terra, porque culpava eles lá pelos acontecimentos de quando ele foi exilado. Ou seja, tem um limbo muito grande de leitura entre uma fase e outra e eu me desinteressei. A Marvel 97 é para mim as portas do fim do meu interesse em acompanhar ou tentar acompanhar linearmente qualquer publicação dos heróis Marvel dos anos 90 em diante. Citei a Abril aqui porque era a Abril que publicava nos formatinhos e tal, mas como eu disse, é óbvio, a Abril não tem culpa disso, não era a Abril que produzia. A Abril só deu o azar de reunir um mix muito infeliz de personagens nessa revista, na Marvel 97. Às vezes eu me pergunto, além das ingerências, porque é claro que houveram algumas ingerências na Abril, se grande parte da derrocada da Abril também não tem um pouco a ver com o fato de que a Marvel estava descendo ladeira abaixo com a qualidade do que produzia. Aí alguém vai me dizer, sim, mas é questão de opinião, para você tava, para mim não tava, para fulano não tava. Verdade, esse vídeo é só para falar da minha opinião. É só para dizer que foram coisas como as que saíram na Marvel 97 e outras foram fases como a fase do final dos anos 90 e diante que me desinteressaram muito de tudo que é publicado contemporaneamente desde então. Algumas coisas simplesmente não caem no nosso gosto. Não cabe discutir com as pessoas, não cabe tentar convencê-las de que você está certo, não cabe impor o ponto de vista. Cabe respeitar e dizer, é por isso. Marvel 97 é um exemplo para mim do que havia de pior. E o problema é que só havia o pior, praticamente. Se você curtiu esse vídeo, aquele likezinho aí para mim. E para o Mestre do Terror.